Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais um vídeo de aula. Eu sou a professora Cláudia Ribeiro. Vamos lá ao nosso vídeo. É a continuação da atividade, nas páginas 123, módulo 3, multiplicação de números decimais. É a questão 7, complete as sequências a seguir. Ele nos apresenta aí 5,8, aí ele multiplicou vezes 3, deu 2,4, vezes 3, 3,7. Agora nós vamos multiplicar novamente por 3, né? O 7,2, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 7, 21. Eu só tenho uma casa decimal no fator, coloquei a vírgula, 21,6. 21,6 vezes 3, eu vou ter quanto? 3 vezes 6, 18, ficou 8, subiu 1. 3 vezes 1, 3 com 1, 4, e 3 vezes 2, 6. Aqui só tem uma casa decimal, então eu vou colocar o vírgula aqui no 8, 64,8. Vezes 3, 64,8 vezes 3, 3 vezes 8, 24, ficou 4, subiu 2, 3 vezes 4, 12, com 2 que foi aqui, né, da dezena, ficou 14. E 3 vezes 6, 3 vezes 6, 18, com 1 aqui do outro ficou 19. Com 1 aqui do 3 vezes 4, que deu 12, com mais 2, 14, né? Subiu da dezena, ficou 19. Então, 19, 194,4, né? E porque eu só tenho uma casa decimal, então só acrescentei uma casa decimal aqui. Na letra B, ele multiplica 150 vezes 0,1, andou uma casa decimal, ficou 15. 15 vezes 0,1 deu 1,5, andou uma casa decimal, aí, né, duas casas decimais, porque aqui eu tenho uma mais duas, anda duas casas decimais. Depois ele multiplica 1,5 vezes 0,1, que vai dar 0,15. Por quê? Porque aqui eu tenho 1 multiplicado por 15 vai dar 15, né? Mas percebam que eu tenho duas casas decimais nos meus fatores. Aqui em cima eu tenho uma, embaixo eu tenho outra. Então, eu tenho duas casas decimais, então conto duas casas aqui. Uma, duas. Coloco a vírgula depois, ó. Então, acrescento 0, 0,15. Depois, pego 0,15, multiplico por vezes 1, dá 0,015. 15 milésimos. Por quê? Porque aqui em cima, ó, no meu primeiro fator, eu tenho duas casas decimais. E aqui eu tenho uma, então 3 casas decimais. Então, eu vou colocar minha vírgula na terceira casa decimal, porque eu contei aqui 3 casas decimais e aqui eu coloco na terceira casa decimal. Vírgula e acrescento 0, né? Então, fica 15 milésimos. Depois eu vou pegar os 15 milésimos e multiplicar novamente por 0,1. Nota-se que aumentou mais uma casa decimal, ó. 3 mais uma casa decimal aqui embaixo. Então, agora são 4 casas decimais. Ele vai aumentando as casas decimais, ó. E aí eu vou ter que acrescentar o zero, vai ficar em décimos de milésimo, né? 15 décimos de milésimos. Eu contei 1, 2, 3, 4 casas decimais, que é o que ele me está dizendo aqui, que eu preciso ter 4 casas decimais. E aí a minha parte inteira fica com zero. 0, né? Aqui, ó. Preciso ficar com 0,15 décimos de milésimos. Muito bem. Vamos para a próxima. Questão 8, ela é pessoal. Júnior fez amendoim doce e distribuiu em saquinhos. Observe a imagem e elabore uma questão envolvendo multiplicação. Em seguida, entregue-a para um colega e depois já corrija. Você pode você mesmo fazer esse problema e responder também. Você pode colocar aí, são 6, 7, 8 sacos vezes 0,15, né? Porque são 8 sacos de amendoim, cada um com 0,15 gramas, 15 kg, 0,15 quilos ou 150 gramas de amendoim, né? Aí você pode estar fazendo a pergunta quantos quilos, né? Ou então quantos quilogramas ele levou aí, né? Para distribuir na escola. Então, você pode aí fazer um problema envolvendo 8 saquinhos, 8 vezes 0,15. Aí você vai obter aí a quilograma de quantos amendoim ele levou. Muito bem. Questão 9. Complete os cálculos com os números adequados. Aqui ele quer que você coloque se ele está multiplicado por 10, ou por 100, ou por 1000. Nota que aqui, ó, 3,9 vezes 10, que dá 39. Vamos lá ver? É sim, por quê? Porque vai andar uma casa decimal e vai ficar com 39. Lembra lá da multiplicação por 10, por 100, por 1000?
Aqui eu tenho 25,03. Eu vou multiplicar por 1000, porque nota aqui, ó, andou quantas casas decimais? Quantas casas decimais andam? 3. Então, andou depois do 0, depois do 3 e depois, novamente, eu tive que acrescentar outro 0, né? Então, é por 1000. 0,41. Quantas casas decimais andou? Ó, tava 0,411 milésimos, né? Ele andou aqui, ó, estava bem quente do 4, andou 1, 2, andou 2 casas decimais, então é por 100, porque o 100 são 2 casas decimais, tem 2 zeros, né? Eu lembro que o 100 tem 2 zeros, então anda 2 casas decimais. Aqui, olha, ele andou, era 8,7, ficou 870, ou seja, ele andou 1, 2 casas decimais também, né? Então é por 100. 0,86 vezes ficou 860. Então, ele andou 1, depois do 8, depois do 6, 2 casas, e andou mais uma que acrescentou 0. Então, andou 3 casas decimal. O que eu lembro de 3 casas decimais? De 3 zeros. Então, é o 1000. 19,53 vezes quanto? Quantas casas ele andou? Ele estava bem aqui, ó, do lado do 9, andou uma casa. Então, quanto que eu vou multiplicar? Por 10, porque é um 0. Eu lembro que uma casa decimal é um 0, então são 10, né? 0,07. Vamos ver quanto que eles são 7 centésimos aqui, né? Vamos ver quantas casas decimais ele andou. Ele andou a casa dos décimos, dos centésimos e andou mais uma casa, porque ele botou 70 aqui, andou mais uma que são dos milésimos. Então, ele ficou aí com a multiplicação é por 1000. Porque quando eu acrescentei outro zero aqui no final, eu posso eliminar meus zeros aqui da esquerda, né? 108,9 vezes quanto? Bora ver quantas casas ele andou? Tava bem aqui do lado do 8, né? Andou uma, né? Andou uma casa decimal. Tava aqui, né? Andou pra cá, pra essa casa decimal. Então, foi multiplicado por 100, né? Que ele andou aqui. 108,9. Ele estava aqui do lado do 8, então andou uma, 2 casas decimais, porque acrescentou o 0. Então, foi por 100. 10, efetue mentalmente. Aí você só vai andar a casa decimal, né? Que é um 0, então vai andar uma casa decimal, vai ser 27, que vai andar aqui, ó, depois do 7. E aí eu posso eliminar esse meu 0 aí depois do 7, né? Poderia colocar vírgula 07, né? Aqui, vírgula 07. Mas tá certo também 27. 5,51, né? Ou seja, 5 inteiros e 51 centésimos, vezes 10, eu vou andar uma casa decimal, vai ficar 55,1. 55 inteiros e 1 décimo. Aqui é 14 inteiros e 3 centésimos multiplicado por 10. Eu vou andar quantas casas decimais? Só uma, né? Aqui, ó. Ando da minha esquerda para a direita. Então, vai ficar 140,3. 140 inteiros e 3 décimos. 19,2 vezes 100 vai andar quantas casas decimais? 2. Vai andar depois do 2 e mais uma casa, eu vou ter que acrescentar o 0. 1920. Letra E, 36 inteiros e 183 milésimos vezes 100. Eu vou andar 2 casas decimais, porque ele está me dizendo aqui que são 2 zeros, 2 casas decimais. 1, 2. Então, vai ficar 3.618 inteiros e 3 décimos. Aqui é 7 inteiros e 448 milésimos vezes 1000. Vai andar 3 casas decimais. 1, 2, 3. Vai ficar 7.448. 233 inteiros, 62 centésimos vezes 1000, vai andar quantas casas decimais? 1, 2, 3. Na terceira, eu preciso acrescentar o 0 para acrescentar minha casa decimal. Então, vai ficar, depois que eu coloco o 0, eu posso eliminar a vírgula, né? Vai ficar 233.620. Aqui eu tenho um inteiro e 954 milésimos vezes 1000. Vou andar 3 casas decimais, vou andar então o 9, o 5 e o 4, né? 3 casas decimais, então eu vou ficar aí com... Aqui essa questão aqui eu tinha colocado errado, mas consertei aqui, ó. Ele andou 3 casas decimais, estava eu no inteiro, né? Então andou 3 casas decimais até o milésimo. 1, 2, 3, porque multiplicado por 1000. Então ficou 1954. Muito bem, próximo vídeo. 11. Vanessa foi a uma loja para comprar alguns materiais escolares. Complete o cupom fiscal de acordo com a quantidade e o preço de cada material que ela comprou. Então, vou fazer multiplicações aí, né? Primeiro, R$3,25 vezes 3, né? Que foi a quantidade que ela comprou aqui.
Eu tenho 3 vezes 5, 15, ficou o 5 aqui na unidade, sobe a dezena. 3 vezes 2, 6, com 1 daqui que foi da dezena, 7. 3 vezes 3, 9. Então, eu vou ter aí R$ 9,75. 35 centavos vezes 10, né? Lembra da multiplicação por 10? Eu vou andar uma casa decimal. Está aqui à minha esquerda, eu ando para a direita. Então, eu ando uma casa decimal, fica 13,50. Então, aí, as 10 folhas de papel sulfite fica 13,50. Pasta polionda, 7,85 vezes 2. Fiz a minha multiplicação, 2 vezes 5, 10, 0 sobe 1 da dezena, 2 vezes 8, 16, com 1 da dezena ficou 17, sobe 1 aqui para minha centena, né? Ou seja, para minha parte inteira, 1. 2 vezes 7, 14, com 1 que foi aqui, daqui do 2 vezes 8, ficou 15. Então, aí, as pastas ficaram de R$ 15,70. Folha de papel dobradura foram 100 vezes 1,75. Então, eu vou fazer a multiplicação por 100. Lembra da multiplicação por 100? Vou andar quantas casas decimais? 2. Então, vou andar depois do 7, depois do 5 vai ficar 175. Então, como eu estou falando de valores, eu preciso acrescentar os zeros aí, né? Estou falando de reais, do sistema monetário, então eu preciso acrescentar aí. Aqui eu coloquei 50 centavos, mas não é, né? Anda 2 casas decimais, você faz acrescentar o zero, então eu já consertei aí. Agora eu preciso somar tudo para saber quanto que ela gastou, né? O total aí da compra. Então eu faço a soma do 9,75, 3,50, 15,70 e 175 reais, né? Tinha colocado aqui o 5, mas também já corrigi. Então eu vou somar o 5 aqui nessa classe aqui, nos números decimais, seria a classe das centenas, né? Então, aqui ficaria dos centésimos. Então, vou somar que só tem o 5. Aqui da minha parte decimal, eu vou ter 7 mais 7, 14. Mais 5, eu tenho 19. Então, 9 subiu aqui para minha parte inteira, né? Que seria o décimo da minha parte inteira. Subiu 1. Eu vou ter 9 mais 1, 10, mais 3, 13, mais 5, 18, né? 18 mais 5, eu vou ter 23, ficou 3 e sobe o 2 da dezena, né? Não posso colocar os dois números, sobe o 2 para cá. Então, 2 mais 1, 3, mais 7, 10. Coloco o 0 da unidade e 1 da dezena que sobe. 1 mais 1 eu tenho 2 e o meu total aí foi de R$ 203,95. Completem aí o preço na atividade de vocês. Vamos lá para o próximo? Questão 12. As medidas agrárias, como o alqueire e o hectare, são normalmente utilizadas quando se trata de áreas rurais. Porém, o alqueire não possui a mesma medida de área em toda a região do Brasil. Analisamos a imagem aqui do mineiro. Ele tem um alqueire que é igual a 4,84 hectares. O do paulista é igual a 2,42 hectares. Um alqueire aqui do baiano é igual a 9,68 hectares. Devido à diferença das unidades de medidas agrárias e às confusões que isso poderia gerar, o Brasil adotou o hectare, que é simbolizado com um HA, como padrão, que é uma medida baseada no Sistema Internacional de Medidas e utilizada pela maioria dos países. Por isso, a importância de transformar essas unidades de medidas. Então, 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Então, aí vem a pergunta: qual alqueire é maior, o mineiro, o paulista ou o baiano? É o baiano, né? Porque eu faço a comparação aí, ó. Vamos voltar aqui. A comparação, lá, lembra de comparação de números decimais? Eu tenho aqui, ó, eu primeiro comparo a minha parte inteira. Aqui o baiano tem 9 na parte inteira, aqui esse tem 2, o paulista, e o mineiro tem 4. Então, é o baiano que a parte inteira aqui é maior, que é o 9. Então, é o baiano. Para calcular a quantos metros quadrados equivale um alqueire mineiro, pegamos aí o hectare e multiplicamos por 10, que aí eu tenho uma medida em metros quadrados. Então, um alqueire do mineiro é igual a 48.400 metros quadrados. Então, quantos metros quadrados tem um alqueire do paulista? Então, se ele tem 2,4,
ou 2 inteiros e 42, né, ou 2,42. Alqueire eu vou multiplicar por 10.000, que é 1 hectare, né, que equivale a 10.000. Nota-se que aqui eu não vou ter 3 casas decimais, eu não vou ter 3 zeros, eu tenho 4 zeros, então eu vou ter que andar 4 casas decimais para a minha direita. Então, eu estava aqui, ó, no 2, andei 1, 4, 2, fiquei no 2, 2 casas, ainda falta mais 2, né? Então, eu acrescento com mais 2 zeros. Então, eu vou ter 24.200 metros quadrados aí do Paulista. Agora, quantos o baiano tem? 9,68, né, que é a medida dele, vezes 10.000, que é a unidade padrão aí do hectare. Eu tenho novamente 4 zeros, então eu vou andar 4 casas decimais. Então, eu andei aí, eu estava aqui, ó, perto do 9, pulei o 6, pulei o 8, eu tive que acrescentar mais 2 casas decimais, que aí andar mais 2, que eu completei com 0. Então, ficou 96.800 metros quadrados, né? Vamos lá para o próximo. Observe o cálculo. Ele fez aí a multiplicação de 3 vezes 3.245, que deu 9.735. Só que agora ele quer que você faça o cálculo com números decimais, né, com a vírgula. Então, ele quer que você coloque esse resultado, mas acrescente a vírgula. Nota porque aqui, ó, 3.245, só que aqui eu tenho 32,45, 32 inteiros e 45 centésimos. Então, eu vou ter que colocar minha vírgula aí e deixar 2 casas decimais para o lado. Então, vai ficar 97,35, né? Porque eu tive que colocar bem aqui, ó, porque são 2 casas decimais, né? Então, são 45, são partes centésimas, né? Então, eu tenho que colocar os meus centésimos aqui no final. Agora, aqui, ele está me dizendo para multiplicar 3,245, 3 inteiros e 245 milésimos. Então, vai ficar 9,735 milésimos. Por quê? Porque isso aqui são 3 casas decimais, são milésimos, então eu preciso deixar os meus milésimos aqui também no final. Agora eu tenho aqui décimos, né? 324 inteiros e 5 décimos. Então ele vai fazer essa multiplicação e eu preciso deixar apenas a parte dos décimos no final. Então vai ficar 973,5. E por último, a letra D, ele tem 3 vezes 0 inteiros, 3.245 décimos de milésimos. Então, eu vou ter que aí colocar a vírgula também, deixar esse número aqui como décimos de milésimos. Então, fica 0,9735 décimos de milésimos. Muito bem. Na questão 14, represente os números decimais de cada item utilizando a escrita reduzida. Lembra da escrita reduzida? Eu elimino os meus zeros. Eu não fico, aqui eu tenho 5.800, então eu posso eliminar esses 2 zeros e ficar 5,8 mil, eu posso dizer, né? Aqui eu tenho 1.700, eu posso excluir esses 2 zeros e colocar 1,7 mil. Aqui eu tenho 9.600.000, posso eliminar todos os meus zeros e colocar simplesmente 9,6 milhões. Aqui também eu tenho 12.900.000, também eu posso eliminar todos os meus zeros e colocar 12,9 milhões. Muito bem. Questão 15 e última. Veja a seguir como Amanda fez para obter o resultado de 2 vezes 5 inteiros e 32 centésimos vezes 5 associando os fatores. Ela primeiro fez a multiplicação da parte que é inteira, que não é número decimal, para facilitar, 2 vezes 5, 10, e depois multiplicou pela parte decimal, que aí multiplicou por 10, ela, para facilitar, andou uma casa decimal, né, que é apenas o zero, que ela utilizou a multiplicação por 10, 100 e 1000, né, andou uma casa decimal, ficou 53,2. Aqui também nós vamos fazer isso, vamos multiplicar primeiro 5 vezes 2, que vai dar 10, depois multiplica por 58,1, eu vou andar só uma casa decimal para minha direita, então eu vou ficar com 581, né? E na letra B, qual é a parte inteira aí? Que não é número decimal, é o número natural, é o 2 e o 50. 2 vezes 50 eu tenho 100, vezes o 2,7, que é a parte decimal. Eu vou andar aí quantas casas decimais, que o meu 100 está me dizendo, 2 casas decimais, porque são 2 zeros, então eu vou andar aí 2 casas decimais, eu vou andar o 7 e preciso andar mais uma, então acrescento o 0, ficou aí 270. Muito bem, alunos, até o próximo vídeo, espero ter ajudado vocês, fiquem todos com Deus
e até a próxima, se Deus quiser.